A graça e a paz do Senhor Jesus, a amada igreja, amém? Glória a Jesus, né? Maravilhoso, meus queridos irmãos, estarmos aqui mais uma vez reunidos para falarmos, né, das grandezas do nosso Deus, o nosso soberano, nosso mantenedor, né? Aquele que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa maravilhosa de Deus. E, meus queridos irmãos, eu peço os amados irmãos que abram as suas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 2, versos 2 Reis, capítulo 4, versos 25 e 26, amém? 2 Reis, capítulo 4, versos 25 e 26. Meus queridos irmãos, o tema da nossa mensagem nesta noite é relacionado, né, ao tema que foi escolhido para este mês, né, mês de fevereiro, e nós vamos falar a respeito de uma necessidade básica, de uma necessidade da Igreja do Senhor, orando para que tudo vá bem, tá? E baseado nestes versículos, que a palavra de Deus diz o seguinte: partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Meus queridos irmãos, é interessante este relato da palavra de Deus, que os irmãos já estão inteirados, né, da história que sucede neste contexto, né, a respeito de uma sunamita que acolheu o homem de Deus quando passava por aquela localidade, e aquele homem de Deus concede a ela uma bênção maravilhosa. Concede a ela um filho, né? Algo que ela não tinha. E, meus queridos irmãos, nós sabemos que aquela criança nasceu, aquela criança cresceu, mas em um determinado momento acometeu-se, né, de uma fatalidade, e aquela criança morreu. E aquela mulher, ela não se desesperou. Ela pegou a criança, colocou no quarto, na cama, e foi atrás do homem de Deus. Ela não enterrou o seu filho. Eu creio, meus queridos irmãos, que aquela mulher, no íntimo do seu coração, ela creu, ela cria que aquele homem de Deus poderia fazer algo maravilhoso, poderia ressuscitar aquela criança. E foi exatamente isto que aconteceu. Foi exatamente isto que sucedeu àquela mulher. Meus amados irmãos, o tema da nossa mensagem: nós precisamos orar. Nós precisamos colocar em prática na nossa vida a nossa fé.
Para que tudo vá bem em nossas vidas, meus queridos irmãos, nós precisamos buscar a presença de Deus em oração. Aquela mulher, ela foi buscar a presença do homem de Deus. Ela foi ao encontro daquele homem de Deus para pedir, para suplicar. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, quando chegou próximo do homem de Deus, ela se ajoelhou nos seus pés. Ela se ajoelhou e pediu algo àquele homem. E nós sabemos o que exatamente aconteceu. E isso, meus queridos irmãos, nos faz pensar qual é as atitudes que nós estamos tendo na nossa vida para que verdadeiramente tudo vá bem às nossas vidas. Aquela mulher, passando por aqueles homens, perguntaram: vai bem com seu marido? Vai bem com você? Vai bem com seu filho? Ela disse: vai bem. Porque, meus queridos irmãos, ela sabia que Deus poderia fazer um milagre naquele momento. E nós, para que tudo vá bem na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, meus queridos irmãos, nós precisamos buscar a presença de Deus em oração. Este é o segredo da vitória. Este é o segredo que nós precisamos tomar posse na nossa vida. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, nós precisamos sentir a vontade de falar com Deus todo momento em nossas orações. Precisamos buscar a presença de Deus para que verdadeiramente aconteça milagres e maravilhas na nossa vida. Para que quando alguém passar por nós perguntar: vai tudo bem com você? Vai, porque eu estou na presença de Deus. Porque eu estou buscando a Deus em oração a cada momento da nossa vida. Meus queridos irmãos, não existe nada nesta vida que nos separe da presença de Deus. Não existe tribulações, não existe problema, não existe dificuldade, porque Deus, Ele está conosco. O Salmo 23, eu gosto muito do verso 1. O Senhor é o meu pastor e dele não terei falta. O Senhor é o meu pastor e dele não terei falta. Pode faltar saúde, pode faltar o alimento, pode faltar muitas coisas na nossa vida, mas Deus, Ele não vai faltar na nossa vida. E isso, meus queridos irmãos, é a promessa de Deus. Após o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, meus queridos, o véu foi rasgado. E nós podemos falar diretamente com Deus. Aquela mulher sunamita, ela diz: olha, não fale com ninguém, não responda a ninguém, só responda ao homem de Deus. E é o que nós devemos fazer, meus queridos irmãos, na nossa vida. Nós devemos nos portar diretamente a Deus. É isso que a palavra de Deus, ela nos ensina. Porque o Espírito Santo de Deus, meus queridos, Ele habita em nós como igreja de Jesus Cristo. Nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós no meio das nossas necessidades. No meio dos nossos problemas, nós temos aquele que intercede por nós. E desta forma, meus queridos, a nossa conexão com Deus, ela está sempre estabelecida. E Ele está com os ouvidos atentos para ouvir as nossas necessidades. Nós devemos buscar a presença de Deus. Nós devemos buscar a Deus a cada momento. Hebreus capítulo 10, versículo 19,
25, a palavra de Deus nos diz que nós podemos ter a ousadia para buscar a presença de Deus, e podemos fazer isto por causa de Jesus Cristo, que derramou seu sangue por nós. Através do seu sacrifício, Jesus abriu um novo e vivo caminho que nos permite nos aproximar de Deus com ousadia, e podemos ter a ousadia para entrar na presença de Deus em oração por Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Meus queridos irmãos, Jesus, Ele é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo, ele deu a vida por nós, para que a nossa conexão com Deus fosse estabelecida. Quando estivermos na presença de Deus em oração, meus queridos, nós não podemos duvidar. Nós não podemos titubear, nós temos que crer. Porque a fé, meus amados irmãos, o segredo, é a chave da nossa vitória. Nós precisamos crer, porque Jesus Cristo, Ele é a nossa garantia, meus irmãos. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos selados. Nesta noite, meus queridos, foi falado a respeito de nosso amado, de nosso querido irmão Gilvan, que Deus o levou para a glória, porque ele foi selado e ele está na presença de Deus neste momento. Nós cremos nisso. Mas cada um de nós também, meus queridos, nós vamos estar na presença de Deus, porque nós cremos, porque nós colocamos o nosso coração no altar do Senhor. E devemos buscar a Deus em oração, em comunhão a cada momento da nossa vida. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus ele declara: tudo o que pedirdes com fé em oração, crendo, recebereis. Tudo que nós pedimos a Deus com fé, crendo, nós receberemos das mãos do nosso Deus. E esta afirmação, meus queridos irmãos, ressalta o poder sobrenatural da oração. Se nós orarmos a Deus, meus queridos, Deus ele vai olhar para cada um de nós. Deus ele vai ver as nossas necessidades e Deus ele vai nos dar a vitória que nós precisamos no nosso dia a dia. Nós precisamos adorar a Deus pela fé. Nós precisamos adorar a Deus em santidade. Adorar significa colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida. Nós, como igreja de Jesus, meus queridos, precisamos colocar Deus, precisamos colocar Jesus, precisamos colocar o Espírito de Deus em primeiro lugar da nossa vida. Nós não podemos, meus irmãos, nos esquecer que Jesus Cristo, Ele tem a prioridade. Jesus Cristo, Ele deve ser o centro do nosso coração. Ele deve ser o centro da nossa vida. Quando nos aproximamos de Deus em oração, nós precisamos deixar tudo de lado e nos concentrar somente em Jesus. Orando para que tudo vá bem, nós precisamos orar. Para que vá bem a nossa casa, para que vá bem os nossos filhos, para que vá bem a nossa igreja, para que vá bem os projetos, nós precisamos orar ao Senhor a cada momento. De joelhos, chorando, se derramando aos pés do Senhor. As nossas orações, meus queridos irmãos, elas são aromas suaves diante de Deus. Quando nós buscamos a Deus com fé. Jesus havia dito à mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 24.
que a nossa adoração ela tem que ser espiritual e verdadeira. A nossa adoração, ela tem que ser espiritual e verdadeira. Porque Jesus, Ele é o dono da nossa vida. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. E Jesus diz: eu sou a água da vida. Nós precisamos nos lavar com o sangue de Jesus, meus queridos irmãos. Nós precisamos buscar Jesus a todo momento da nossa vida, com um coração sincero. A sinceridade, meus queridos irmãos, ela é fundamental para desenvolvermos um bom relacionamento com Deus e um bom relacionamento com as pessoas. Devemos ser sinceros, devemos ser verdadeiros, devemos ser íntegros uns com os outros e principalmente com Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não vemos. Nós precisamos crer, mesmo não vendo, mesmo não observando, mas nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, meus queridos irmãos, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Será se nós temos buscado a presença de Deus na nossa vida? Será se nós temos buscado servir a Deus a cada momento da nossa vida? Com uma consciência pura, meus queridos irmãos. E para termos uma consciência pura, nós precisamos ter a certeza de que os nossos pecados foram perdoados. Confessando os nossos pecados, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas nós como igreja, nós como servo, nós como filhos de Deus, nós precisamos ter a certeza que os nossos pecados foram perdoados. E Jesus, meus irmãos, Ele não lança em rosto as nossas iniquidades. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Ele nos purifica de todo o pecado. E precisamos perseverar por meio da esperança, meus queridos irmãos. A esperança é que nos faz seguir em frente e ela é o combustível da nossa perseverança. Devemos ter esperança a cada momento da nossa vida. É verdade que chega momento em que a esperança parece que vai embora. A amargura, a tristeza, o sofrimento, parece que vai embora. Mas a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos perseverar. Nós precisamos buscar a Deus a cada momento da nossa vida. Devemos guardar firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, meus queridos irmãos, pois quem fez essa promessa, Ele é fiel para cumprir. Jesus, Ele nos prometeu. Jesus Cristo, Ele é aquele que está conosco a cada momento. A confissão da fé que nós fizemos em Jesus jamais poderá ser abandonada, pois a esperança é que nos dá força, meus irmãos, para permanecer firme e não vacilar. Nós não podemos nos deixar vacilar, nós não podemos nos deixar esmurecer, nós não podemos nos deixar abalar pelas tribulações, pelos problemas, pelas dificuldades que vêm sobre nós. Aquela mulher sunamita, meus irmãos, ela perdeu o seu filho, o único filho.
mas ela foi atrás da pessoa certa, do homem certo, para ter o seu filho de volta. E nós, como igreja de Jesus, nós precisamos buscar a pessoa certa para nós termos a vitória que nós tanto precisamos para as nossas vidas. E a pessoa certa, meu irmão, é Jesus o Nazareno. É Jesus o Salvador das nossas vidas. Jesus é a pessoa certa. Meus queridos irmãos, devemos crescer em amor através da nossa comunhão. Como é que está a nossa comunhão com Deus? Como é que está a nossa comunhão com a igreja? Como é que está a nossa comunhão uns com os outros, meus queridos irmãos? Precisamos crescer através da nossa comunhão. Cuidemos-nos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos, mas também precisamos aconselhar, precisamos ajudar. Se preciso for, nós precisamos tirar algo de nós para abençoar uns aos outros. A comunhão, ela tem que ser algo, meus irmãos, que a igreja busque a cada momento. Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, meus amados irmãos, diz que nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, devemos fazer as demonstrações, ainda mais agora que o dia se aproxima. O dia da vinda de Jesus se aproxima. O dia que Jesus Cristo vai buscar a sua igreja se aproxima. O nosso amado irmão, ele foi na frente, mas nós iremos depois. Não se preocupe que o meu dia e o seu dia vai chegar. E nós devemos nos alegrar com isso, meus irmãos. Nós devemos agradecer a Deus porque nós temos a certeza da nossa salvação, nós temos a certeza que num dia nós iremos morar nos céus de glória com Jesus. João capítulo 14, versículo de 1 ao 3 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, e eu vou preparar-vos lugar, e voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Jesus Cristo, ele já preparou uma morada para cada um de nós. É por isso que nós devemos, meus amados irmãos, buscar a Deus em oração, crescer espiritualmente, através da nossa comunhão com Deus e através da nossa comunhão uns com os outros. A comunhão com os irmãos na igreja, ela é essencial, meus queridos, para o encorajamento e o amor, e é fundamental pela nossa relação com Deus e com os nossos irmãos. O ânimo que vem de Deus nos leva a orar com ousadia. Nós devemos orar, meus queridos, nós devemos buscar a Deus, nós devemos nos ajoelhar diante do Senhor. Pedir a Deus: Senhor, faze com que a minha vida vá bem. Senhor, faze com que a minha família vá bem. Senhor, faze com que a minha igreja vá bem. Nós devemos orar. Nesta noite foi pedido para orar pelos projetos da igreja. Vamos orar, meus irmãos, para que os projetos da igreja vá bem. E vai estar bem, se nós colocarmos diante do Senhor. Isso é uma certeza, meus queridos irmãos. Porque Jesus, ele não está surdo para não ouvir as nossas petições. Jesus, ele está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Não devemos nos deixar de congregar, meus queridos, como é costume de alguns.
Na época em que a carta aos Hebreus foi escrita, meus amados irmãos, já havia um cristão abandonando as suas igrejas, e hoje não é diferente. Hoje não é diferente, meus queridos irmãos. E nós devemos orar para que esses irmãos, eles não abandonem a sua casa, eles não abandonem a sua igreja. Pelo contrário, devemos perseverar, meus queridos irmãos. Vamos orar pelos fracos, vamos orar pelos abatidos, vamos orar por nós. A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuidado que não caia. E é nós que devemos cuidar para que ele não caia. Orando por ele, clamando a Deus por ele, para que ele seja abençoado. Meus amados irmãos, a vida de oração, ela deve acontecer no contexto da nossa intimidade com Jesus, como o Cristo Salvador das nossas almas. Devemos orar, meus queridos irmãos, admoestando uns aos outros. O encorajamento é uma forma carinhosa de estimular a igreja, de estimular os irmãos, para que perseverem em comunhão com Deus. Meus queridos irmãos, o dia se aproxima. Jesus Cristo, Ele está voltando, meus irmãos. As profecias estão se cumprindo. E muitas vezes nós não queremos enxergar, nós não queremos ver. Às vezes nós queremos olhar para a nossa própria vida e nós não queremos olhar para a vida dos nossos irmãos. O dia do juízo final, meus irmãos, está chegando, aonde todos prestaremos conta diante de Deus. Será se quando nós estivermos na presença de Jesus, meus queridos irmãos, Jesus vai olhar para você e vai dizer: eu não lhe conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Ou Jesus vai olhar para você, vai olhar para mim e vai dizer: eu lhe conheço, vinde bendito do meu Pai para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Oh glória, meu irmão, se Jesus Cristo olhar para cada um de nós e nos receber na sua glória. Por isso é que nós devemos buscar a presença de Deus, entrar na presença de Deus em oração. É uma necessidade, meus irmãos da igreja. É uma necessidade que nós devemos verdadeiramente buscar a cada momento da nossa vida. Adorando a Deus em santidade e fé, perseverando por meio da esperança, crescendo em amor através da comunhão, meus amados irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3, a palavra de Deus diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Se você não ama, você não conhece a Deus. Se eu não amo, eu não conheço a Deus, porque Deus é amor. Por isso, meus amados irmãos, nós podemos ter a ousadia para entrar na presença de Deus em oração através de Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. E Ele abriu um novo e vivo caminho por meio do seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Meus queridos irmãos, para que tudo vá bem na nossa vida, nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a Deus a cada momento da nossa vida. E este é o desejo do meu coração. Este é o desejo do seu coração. Busque ao Senhor, ore a Deus.
Não tem hora, não tem momento, meus queridos irmãos. Nós precisamos buscar a Deus a todo momento. O apóstolo Paulo, ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar, meus queridos irmãos. E quando você orar, ore principalmente pela sua família. Ore principalmente pela sua igreja. Ore principalmente por aqueles que estão perdidos, precisando de salvação. E este, meus queridos irmãos, é o projeto da nossa vida. Que esta palavra de Deus, meus irmãos, ela fique gravada no seu coração. Que você possa colocar em prática na sua vida a palavra de Deus. A palavra de Deus, meus irmãos, não é como algo que o vento leva. A palavra de Deus é algo que deve entrar na nossa mente e descer no nosso coração. Ficar gravada no nosso coração. E que esta palavra, meus irmãos, ela fique gravada no seu coração. Ela fique gravada na sua mente e que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Para que tudo vá bem, meus irmãos, nós precisamos orar. E eu agradeço a Deus e que Deus abençoe a sua igreja em nome de Jesus. Amém.